Então, gente, a gente está no capítulo 6, as conquistas externas, a crise existencial, né, que a Joana está passando. Nós estamos no segundo texto desse capítulo. As conquistas externas, né? E a Joana tem desenvolvido para nós essa questão da crise existencial, onde ela veio falando dessa vida materialista, onde a gente perdeu o sentido da vida, né? Aí ela foi falar do consumismo, né? Ela foi falar do individualismo, ela veio falando para nós da perda do mito cristão, onde envolve uma crise de valores. E ela vem trabalhando para nós a questão da sombra, porque a crise existencial em si, ela acontece por causa de falta de contato entre o consciente com o inconsciente, ou seja, de trabalhar a nossa sombra, né? De não fazer o autoconhecimento, ou seja, o processo de individuação. Então, a crise existencial, ela acontece nos provocando a entrar no processo de autoconhecimento, de individuação, né? De conhecer esses núcleos que a gente não conhece em nosso inconsciente e poder trabalhá-los para incorporar no nosso consciente esse material, que isso chama individuação, né? Nos tornando um indivíduo inteiro e não dividido entre consciente e inconsciente, né? Aí, no último parágrafo, ela vai falar que nós temos uma falta de concentração nas questões internas, e isso faz com que a gente tenha o desconhecimento da nossa realidade interna, né? Por falta de contato com a sombra, de aceitação, de diálogo com essa sombra, e isso impede o encontro com si mesmo. O si mesmo é a consciência de ser espiritual, uma consciência mais profunda que a gente tem, que quando a gente acessa, a gente se percebe como um ser espiritual eterno, né? É uma consciência mais profunda que a consciência do ego, que a gente usa todo dia. E também o si mesmo é o Deus em nós, a Imago Dei, né? O Espírito Santo que nos habita. É isso. Então, a Joana vai falar que isso impede, e ela vem trabalhando a sombra, ela vem trabalhando a importância da gente aceitar, da gente trabalhar, porque senão isso tem impedido esse progresso aí, não vai para frente. Ok, gente? Ter em mente a presença da sombra a fim de vencê-la torna-se uma necessidade psicológica inadiável, como sucede nos contos de fadas, nos mitos ancestrais, facultando a liberação do ser oculto, misteriosamente transformado pela magia da ignorância. A Bela e a Fera, o Príncipe Sapo, Branca de Neve e a Bela Adormecida. Então, gente, é interessante, porque tem até um livro interessante, quem gosta do assunto, viu, que chama A Psicologia dos Contos de Fada, de Von Franz, que ela vai explicando aquela história tem um sentido psicológico, né? Eu li há muito tempo atrás. Então, gente, que ela fala aqui? Olha que interessante. Se a gente pegar a Bela e a fera é fera até que quando é que ela transforma em príncipe? O amor, a aceitação, que a Jona está fazendo vamos dizer assim, um paralelo, né? Para a gente ter essa transformação da sombra, a gente precisa ter essa profunda aceitação dos aspectos negativos e frágeis da nossa personalidade, né? Não é só negativa, às vezes é fragilidade, essa dificuldade de aceitar a nossa humanidade, né? As falhas, o erro como processo educativo. E o príncipe e o sapo, a mesma coisa, né? Aí ele se transforma no príncipe. Então, ela está falando nessa questão de aceitar
essa sombra, essa presença da sombra, para que ela se transforme, né? A Bela Adormecida, eu acho que ela estava dormindo, né? E ganha um beijo. E a Bela Adormecida também. Então, para haver a transformação, tem que ter essa aceitação, né? É, isso. Com essa consciência, fica muito claro que não adiantam as lutas externas, os combates inglórios contra os outros, a ânsia de superar os competidores, o afã de ultrapassar os demais, por insegurança pessoal, facultando-se encontrar e viver-se o sentido da vida. Então, olha só, se eu tenho consciência que para mim chegar ao si mesmo, eu preciso fazer esse conhecimento interno para me vencer as minhas sombras, as minhas dificuldades. Então, tá questionando isso, olha. Porque a gente está perdido nisso aqui, ó, na luta externa, no combate com os outros, na competição com o outro, de superar o outro, né? A gente está perdido aqui fora. E se a gente percebe que o maior inimigo que eu tenho habita em mim, então eu estou perdendo tempo com essa luta lá fora. Eu tinha que estar consciência, perdendo tempo aqui, ó. Agora aí ela vai falar para nós, né? Por que que a gente faz isso, né? Vocês conseguiram entender por que que eu fico perdida nessa luta lá fora, competindo com o outro, quero superar o outro, né? Por quê? Insegurança pessoal. Insegurança pessoal. Ela vai trabalhar um pouquinho melhor essa insegurança daqui a pouco, tá? Então, gente, olha bem, o que que acontece? Porque eu estou perdida lá fora, lutando com o que não deve, contra as pessoas, ultrapassando os demais, eu não consigo encontrar e viver o sentido da vida. Porque para mim encontrar, eu preciso fazer a introspecção, o autoconhecimento, e encontrar o sentido da vida, né? Alguém quer falar alguma coisa, gente? E às vezes, gente, a gente perde muito tempo aqui é porque a gente quer que o outro mude. Entendeu? A gente quer que a vida da gente vai ficar mais fácil se o outro muda. Então a gente é uma luta em glória para obrigar o outro a se mudar. Ninguém pode viver de maneira saudável sem o culto interno da integração da fé religiosa com a razão, numa harmonia estimuladora ao prosseguimento dos embates inevitáveis do dia a dia, aurindo confiança nos momentos difíceis e renovando a coragem ante a ameaça do desânimo. Esse sentido da vida não pode ser desenhado pelos hábitos externos, mas construído de maneira subjetiva, idealista, interior, mediante o enriquecimento das aspirações que engrandecem a existência. Olha bem, gente, aqui ela falou, olha, para a gente facultar, encontrar e viver-se o sentido da vida. E agora ela vai ensinar para a gente como é que eu acho o sentido da vida. Não é por hábito externo, não é por luta externa, né? Então ela fala que isso é uma maneira subjetiva, ou seja, isso é dentro da gente, dentro, olha bem, é uma construção que eu vou, mediante, eu vou enriquecendo os meus ideais, minhas aspirações, né? E vou fazendo esse processo de autoconhecimento para que eu possa desenvolver esse sentido da vida, vai sendo clareado para mim, né? Sendo construído, é melhor dizendo, construído. Então, vocês lembram quando nós escutamos a vocação de Paulo? Ninguém recebe isso pronto, uma ordem, é uma construção, é um desabrochar,
que você vai fazendo o caminho de percepção disso, né? Então ela vai sendo construída dentro da sua psique, ó. Idealista, interior, você enriquecendo. Então, o que que a Jona, olha que interessante, né? Ela vem falar para nós por que que a gente não pode, ela vai falar, viver de maneira saudável sem uma espiritualidade. Eu quero encontrar o que dentro de mim? O Deus interno. Então, se eu não fizer o religare, a espiritualidade é a vivência do religare. Religião é isso, é religare. Está desligado, senão não precisava religar, né? Então a gente precisa viver esse culto interno. E ela fala interessante, ó, da fé religiosa com a razão. Eu preciso olhar de frente as minhas dúvidas, ter coragem de encarar as minhas dúvidas, ir atrás das minhas respostas, aceitar que tem coisas que eu não tenho explicação, tem coisas que são mistério, que eu, como humano, eu não sei explicar. Isso faz parte eu encarar a minha fé, ó, né? E agora ela fala que a vivência dessa espiritualidade traz muitos benefícios. Vocês conseguem ver quais são aí? Uma harmonia dentro de mim para que eu consiga prosseguir. Então, os embates lá fora não me desequilibram. Se eu tiver essa confiança, fé é confiança, né? E eu tenho essa razão desenvolvida, dialogada, isso vira uma estrutura que eu vou ter uma harmonia diante dos problemas do dia a dia. Eu não vou me desequilibrar tão fácil assim, né? Não vou me deixar levar, ficar em picos e abismos, né? Que a gente fica desequilibrado, né? Olha só, essa harmonia é uma coisa maravilhosa, olha. Confiança nos momentos difíceis, né? É aquele olhar que isso vai passar, tudo passa, né? A gente vai achar uma solução e renovar a coragem de não desistir, ok? Então, todos esses são benefícios da espiritualidade. Então, através da espiritualidade, eu posso construir essa vocação, o meu sentido da vida, que é uma coisa que ninguém pode me dar. Eu tenho que fazer essa construção interior através do autoconhecimento, pouco a pouco. Vou ter uma harmonia, vou ter uma mente menos desequilibrada ante os desafios da vida, vou ter uma persistência, né? Vou ter uma confiança e vou ter uma coragem para enfrentar. Ok? Lá no capítulo 2 desse mesmo livro. A viagem interna pode colocar-se à disposição para colocar-se à disposição de Deus para colocar-se à disposição de Deus é confortável, porque silenciosa e renovadora, enquanto que a busca externa no vai e vem dos desafios e das incertezas produz um prejuízo do desconhecimento da escala dos valores éticos, assim como a dos significados existenciais. Ela está falando aí do embate entre o ter e o ser, tá? Porque o significado ele é interno, né? Então eu tenho que ter essa parte interna, essa busca interna, essa viagem interna. Ela é silenciosa, vagarosa, confortável, renovadora, libertadora, enquanto que a busca externa eu estou correndo atrás de coisas perecíveis, coisas que mudam de mão, coisas que mudam de valores, né? Então, ela vai acabar produzindo em mim esse. E fora aqui, ó, o desconhecimento da escala dos valores éticos, né? É impossível, de maneira definitiva, viver-se sem o sentimento dos conceitos eternos.
daqueles que dão dignidade à criatura humana, proporcionando-lhe ética e moralidade para ser fiel aos objetivos existenciais. É interessante que Kardec fala a mesma coisa, gente. O divisor de águas, qual que é? Qual que é o divisor de águas de qualquer pessoa? É você admitir que você é eterno, tá? Se eu admitir que eu sou eterno, eu vou mudar tudo. Que não, a minha vida não pode, minhas escolhas não podem se restringir aos objetivos de hoje. Então, olha, de maneira definitiva, conquistando valores definitivos. Se eu não tiver o olhar desse sentimento que eu sou um ser eterno, tá? Para que eu vou conquistar coisas eternas? Eu quero o imediato, o mais rápido, o mais fácil, o externo, tá? Daqueles que dão dignidade à criatura humana, dão a ética, a moralidade e ética para ser objetivo, para ser fiel aos objetivos existenciais. Ao objetivo meu como espírito, eu tenho que ser fiel a isso, né? Isso envolve, às vezes, trair planos da família, da sociedade, valores sociais, para ser fiel a isso. Então, a Jona vai falar da importância da religião, da espiritualidade, esses conceitos eternos, né? Aí eu pus aqui, ó, que há uns 3 parágrafos lá para trás, ela falou assim, ó, o desrespeito pelos valores internos do ser humano propõe a significação das conquistas exteriores. Então, se eu não tenho esses valores internos, tá vendo? Eu vou procurar o significado da vida nas coisas externas. E porque eu não estou tendo esse conceito de eternidade, esse sentimento de eternidade, que dá a dignidade, te torna filho de Deus, um espírito em evolução. Ok? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Com essa percepção, descobre-se que os conflitos, as aflições em torno das posses e o medo de perdê-las são fenômenos pessoais interiores da própria insegurança, levando a transtornos de comportamento e a distúrbios orgânicos repetitivos. Olha a Jona com a insegurança aí que ela ia explicar, tá bom, gente? Olha bem. Então, a Joana fala que, olha bem, a nossa insegurança, né, com essa percepção aqui, ó, de eternidade, de conceito eterno, tá vendo? Com essa percepção, a gente descobre-se os conflitos e aflições em torno da posse e o medo de perder. Né? Primeiro, você quer cada vez mais, depois você continua querendo, porque tem medo de perder. Agora é interessante, interiores da própria insegurança. Então, por quê? Porque essa insegurança de não conseguir ou ter medo de perder desperta na gente o instinto de conservação, né? Levando a transtorno de comportamento, e ela fala de distúrbio orgânico repetitivo, medo de perder as posses. Aí ela fala que são doenças repetitivas que a gente tem, né? Pode ser, por exemplo, uma dor de garganta repetitiva, infecção de urinária de repetição. Ela não fala qual, né? A gente pensa que é uma doença que não é tão grave, porque ela repete, né? Não pode ser. É, de repetição, né? Que ela fala. Então, que ela fala que tudo vem dessa insegurança, ó. E acaba gerando. E aí, essa insegurança, porque eu estou tentando segurar uma coisa que não tem jeito de eu segurar, que não é meu, né? As posses são isso, ela não é minha. Então, eu tenho esse medo de perder elas, e isso acaba a própria insegurança. Ó. E a posse, gente, e esse querer ter mais e o medo de perder,
é ligado ao instinto de conservação. Daí essa insegurança e o distúrbio de comportamento, né? Aí, ó, que ela fala? Olha aqui. A insegurança pessoal, tá vendo? É que faz com que eu lute contra os outros, que eu fique nessa luta externa. Então, o medo de perder. Primeiro, eu querer mais, segurar o que eu não tem jeito. E o medo de eu perder vai dar essa insegurança pessoal aqui, ó, que vai fazer com que eu parta para essa luta contra o outro, competição contra o outro, ultrapassar o outro, e agora que nesse slide aqui, ela vai falar de que também acaba me dando essa transtorno de comportamento também, e distúrbios orgânicos repetitivos. Por falta da percepção que eu sou um espírito eterno, né? Eu estou agindo como um materialista. Então, para Joana, as doenças que a gente chama de psicossomáticas têm muito a ver com isso, né, Vânia? Medo de perder, competição, né? Falta de fé, né? Aqui ela não falou qual doença que ela está falando, Mas né? no geral, né? Do geral. As doenças psicossomáticas, aquela que o psique, né? Uhum. Te adoece, Sim. né? Mas ela no conflito existencial, ela põe outras razões para adoecer também, tá? Que não é só a insegurança e a posse, tá? Essa insegurança que dá de comportamento, se você acha que você tem um objetivo para fazer, se você não conseguir fazer nesta vida, não conseguir fazer aquilo, realizar aquilo, você terá outra chance em outra vida. Essa insegurança que eu tenho. Não sei. Por quê, gente? A gente vê que, às vezes, por exemplo, se a gente pega. Vamos pegar quem é a primeira pessoa que pensou no inconsciente? Plotino, lá no Egito. Então, ele foi o primeiro que pensou nisso. Lá está na primeira linha desse livro aí, ó, que nós estamos estudando. Pode voltar lá no prefácio, está falando dele. Então, olha bem, ele plantou. Agora, será que Freud e ele é o mesmo espírito? Não sei. Mas a gente vê com Kardec, né? O Kardec não foi o. Como é que ele chama, gente? Aquele que é o ganso, que morreu queimado? Porque ele queria modificar. Como é que é o nome dele? John Hus. Rus, como é que é? É John Hus, né? É isso. E ele depois voltou e fez a reforma que ele queria fazer. Agora, eu não sei se tem uma lei. Eu nunca vi que vai ser você. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Não tem. Agora ela está falando que essa insegurança que ela está falando aqui é porque eu estou pondo os meus objetivos naquilo que não é meu. Porque as posses não são minhas. Na hora que você morrer, você não vai levar. Né? Se eu estou pondo aqui, ó. Por isso que eu fico inseguro. Porque não tem jeito de eu segurar, gente. Eu tenho amanhã, eu perco tudo. Eu quero mais, não necessariamente você vai conseguir. Por isso essa segurança, ó. Ela está falando dessa segurança nesse sentido. Então, eu nunca li nada, Renê, a respeito de que eu começo uma tarefa hoje e sou eu necessariamente que tenho que voltar para terminar. E outra coisa que eu vou te falar: se você vê no livro de André Luiz, não sei qual deles, tem um cientista lá encarnado e uma equipe com ele. A descoberta não é dele, não foi ele sozinho, é uma equipe. Então, por que é ele que tem que voltar?
mesmo que só ele esteja encarnado. Essa insegurança é da personalidade da pessoa, de ser uma pessoa insegura, de achar que é pior que o outro, não sei o quê, não é isso? Mas ela está falando dessa insegurança aí, gente, porque eu estou pondo a segurança minha em coisas que não tenho como ter segurança. Então, isso dá transtorno de comportamento. A coisa mais comum de dar vai aumentar o nosso egoísmo. Mas não é óbvio? Eu quero mais e tem medo de perder, eu seguro mais, não divido nada com ninguém. Ué. A legítima psicoterapia objetiva conduzir o indivíduo ao redescobrimento da sua realidade, da sua origem espiritual, da finalidade existencial e do seu futuro imortal, que se lhe transformam em alicerces de segurança para as lutas contínuas, evitando a projeção dos seus conflitos nos outros, assumindo a culpa e liberando-a do inconsciente que jaz produzindo sombra e desar. A psicoterapia aqui, então, gente, isso também, Jung também é assim, a grande diferença, né, para Jung é que nós temos um princípio divino dentro de nós que comanda a nossa evolução. Então, olha bem, o que ela põe. Vamos dizer, a psicoterapia, o autoconhecimento, ele tem que nos conduzir para essa origem espiritual. Pois o que me conduz, que vão dizer que conduz a minha evolução, é o Deus que habita em mim. Então, como que tem uma terapia ou um autoconhecimento sem espiritualidade? Como? Você está desconectado do que existe mais profundo dentro de você. E lá no prefácio ela vai falar: você faz terapia sem Jesus, você vai estar adaptado melhor à sociedade. Parabéns, a sociedade está doente. Essa parte é minha, ela não falou isso, não. Ela fala só, você vai conseguir só ser mais adaptado à sociedade. Realmente, você se vira, você consegue manejar melhor o outro, né? Evita o conflito, e ganha o jogo de cintura, mas e aí? Você é um espírito, né? Você recebe as armas para lutar ali naquele ambiente, né? Pois é, e que armas, né? Que é armas do ego. Bem, armas do ego, gente, é eu me dar bem. É isso. E o que a gente viu? Às vezes, quando você está levando vantagem, olha bem direitinho. Olha direitinho. Você pode estar levando ferro. Ai, ai. Então, aqui, olha bem o que ela fala, gente. Ó, legítima tem que ter o redescobrimento de sua origem espiritual. Não tem como. Da finalidade existencial. Do futuro imortal. Aí sim, ó, TT, o alicerce de segurança. Então, qual que é o meu alicerce de segurança? É eu parar de achar que eu posso ter segurança tendo mais coisa. Não é isso que me dá segurança. O que vai me dar segurança é eu me perceber um ser eterno. É isso que vai dar segurança em mim. Minha origem espiritual. Olha bem. A finalidade pelo qual eu estou aqui. Isso é que vai me dar segurança. Não é eu ganhar mais, ter mais casa, mais carro, mais dinheiro no banco. Não é isso. É isso que ela está dizendo. Olha bem, essa é a sua segurança, né? Isso é que dá para você a segurança, né? Ó, os alicerces da segurança para que eu possa lutar e evitar de projetar meus conflitos nos outros. Parar de ficar dando os outros culpados de tudo que acontece em mim, né, gente? Projeção é isso. Eu tenho os conflitos internos e eu fico difícil conviver com todo mundo, né? Todo mundo tem problema. É tudo problema meu nos outros. Não é? Não é?
assumindo a culpa e liberando-a. Como é que eu libero a culpa do inconsciente? Quem sabe me dizer? Reparação. Para isso eu preciso me responsabilizar e reparar. Aí eu libero ela do inconsciente. Primeiro, eu libero ela do inconsciente, me tornando consciente dela. Ok? E aí, assumindo a responsabilidade, e assim que possível, a reparação. A liberação completa só com a reparação. E olha bem, essa culpa, ela fica onde? Que a Jona está falando aqui? Formando o quê? A sombra. Aquilo que eu não quero entrar em contato. E é responsável pelos conflitos, pelas tribulações. Então, Jona, olha o que Jona está falando, gente, que essa busca dessa realidade minha como ser eterno me dá segurança, né? Para eu fazendo esse autoconhecimento, eu poder contactar a minha sombra, me tornar conhecendo dela, né? E só nós já vimos aí atrás que só passando por esse processo eu chego no si mesmo, que é o quê? O self, que é Deus em mim, o Espírito Santo e o Espírito Eterno, o self também, ok? Então você vê que não tem para a Joana uma terapia sem uma espiritualidade, não tem. Então, olha o que Joana fala. A legítima psicoterapia leva ao redescobrimento da sua realidade espiritual, sua finalidade existencial, que tem a ver com você ser espírito. Seu futuro imortal, olha como é que isso muda, gente. Muda completamente as minhas escolhas, o que eu faço na vida, né? E construir os alicerces de segurança, evitando a projeção e liberando, ó, reconhecendo a culpa e liberando ela do inconsciente. Ou seja, a sombra. É o trabalhar a sombra. Não só isso que tem na sombra, mas isso está na sombra. Quando Jesus enunciou que é necessário tomar a sua cruz e segui-lo, ele propôs a conquista da autoconsciência, a definição para assumir as próprias responsabilidades, ao invés de permanecer se divagando em torno de como encontrar o melhor processo para o equilíbrio, que não se expressa em formas exteriores ou mediante as fugas de transferência de responsabilidades, ou para os prazeres que se extinguem, por mais que se prolonguem. Olha que interessante, né? Então, o que Joana está chamando de cruz, gente? Tomar a cruz, que ainda está usando a palavra de Jesus, é claro, né? Autoconsciência, mas assumir minha responsabilidade. A responsabilidade pelos erros que eu fiz, a responsabilidade do meu destino, a consciência das minhas escolhas, né? E arcar com as consequências dela. Lembrando que quando eu não escolho, é uma escolha. Se eu deixo o outro escolher para mim, é uma escolha que eu estou fazendo. Eu vou ter que arcar com ela. Tá? Então, omissão é uma escolha. Né? Então, olha bem, ele anunciou a cruz e para a gente seguir ele. Então, ele estava propondo uma autoconsciência, né? Então, gente, a gente viu aqui os níveis de consciência, né? Então, tem a consciência de sono, que é quando a gente é totalmente pulsional, instintivo, vive uma vida sem reflexões, reativo, né? Somente reativo é a consciência com sono, né? Depois a gente viu com sono acordado, né? E depois a consciência acordado. A responsabilidade é que faz a diferença. Quando eu sou capaz de assumir a responsabilidade pelos meus atos, é que eu saio da consciência de sono.
com sonhos para a consciência acordada. Esse é o grande salto que a gente é capaz de dar hoje. Porque a outra já é eu perceber, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. É um passo maior ainda, que a gente tem que fazer esse imediato. Que é a gente se responsabilizar pelas pequenas coisas. Quando é que eu culpo o outro pela dor que eu estou passando, pela dificuldade que eu estou vivendo? Eu culpo a situação, eu culpo o governo. Então, percebe que você faz isso e tenta disciplinar sua vida, sua mente, para assumir a responsabilidade. Porque isso faz uma diferença em ganho de consciência. E isso eu acho que todos nós aqui temos condição de fazer. Não é? Ao invés de ficar, olha bem o que ela fala, em vez de eu ter responsabilidade, o que eu faço? Eu fico divagando. Como é que eu vou conseguir meu equilíbrio? Agora, olha as escolhas para conseguir o equilíbrio. Formas exteriores, fuga de transferência de responsabilidade ou prazeres, por mais que se prolonguem. Então, eu posso ter prazer na bebida, posso ter prazer no trabalho, posso ter prazer numa droga, isso ser uma maneira de eu não precisar assumir minha responsabilidade. Uma fuga, porque eu estou sofrendo, eu bebo, anestesia, aí eu estou achando que eu estou conseguindo o equilíbrio. Não estou conseguindo o equilíbrio, eu estou anestesiando. Então, é uma forma de prazer. A mesma coisa, o trabalho também pode fazer isso, né? Eu estou trabalhando, chego exausto em casa, não preciso pensar em nada. Mas o problema é que o problema continua lá, né? Entendeu, gente? Em formas exteriores ou fuga de transferência de responsabilidade. Essa é melhor ainda. E eu culpo o outro pelo que aconteceu comigo, né? Então, eu estou aqui deprimida porque meu marido me abandonou. Né? Eu estou com raiva porque minha amiga me traiu. Mas nós estamos falando aqui de um assumir uma responsabilidade, né, gente? Então, veja bem, a dor da traição existe, mas o casamento é a dois. Os dois têm responsabilidade. Se houve a traição, a responsabilidade é dos dois. Não é só dele que traiu. Sinto dizer isso para vocês. Por que entrou a terceira pessoa? Mas é mais fácil eu colocar na culpa do outro. Né, gente? Então, são coisas de fuga de transferência, de responsabilidade. São dores que doem, né? Mas assumir a responsabilidade dói mais. O exemplo que a TT deu hoje. Fui escolhida para se demitir. Tem 20 pessoas nessa sala. Por que eu fui escolhida? Porque ela não gosta de mim. Oh. Cadê a responsabilidade? É mais fácil eu falar isso. Ela me perseguia, ela não gostava de mim. Por isso eu fui escolhida. Entendeu, gente? É isso que é assumir responsabilidade. Olha. A psique necessita de apoio transcendente para proporcionar elementos dignificadores, por intermédio da realidade em que todos se encontram mergulhados, elegendo aqueles que são mais compatíveis com as aspirações e as possibilidades de execução. Que realidade que está todo mundo mergulhado, gente? Hã? Não. Ó, eu preciso do apoio transcendente. O que é o transcendente? Divina, espiritual. Eu preciso desse apoio para me dar elementos dignificadores, ou reforçar os que eu já tenho para conseguir lutar. Então, você vê que a prece é importante, essa sintonia com a espiritualidade é importante.
por meio da realidade em que todos se encontram mergulhados, elegendo aqueles que são mais compatíveis com as aspirações e as possibilidades que nós estamos em execução. Olha bem, eu entendi isso aqui, gente, que a realidade em que nós todos estamos mergulhados. Transferência de responsabilidade, não? Hã? A realidade que nós estamos mergulhados é a que ela fala antes, né? Transferência de responsabilidades, não é isso? Nós não estamos mergulhados nesta realidade? É. Pelo que eu entendi, você entendeu diferente? Não, eu tô pensando aqui no que eu entendi. É. Numa mente coletiva, né? Mas porque eu pesco desse coletivo, eu Exatamente. pesco Aquilo que me aqueles, favorece, né? aqueles que são compatíveis com a Isso, minha aspiração. exatamente. Eu estou mergulhada na mesma mente que você. Por exemplo, quando eu falo, eu fui demitida porque minha chefe não gostava de mim. Aí você fala, é mesmo, também acho. Eu estou te dando meu apoio. Ela era uma jararaca. Nós duas não estamos em sintonia? Então, eu entendi isso, né? Que a gente está junto no mesmo grupo que pensa igual. Então, eu preciso de um apoio transcendente para, nessa realidade em que eu estou mergulhada, eu conseguir eleger se minhas aspirações são altas, né? Passa para ela aí. Ali eu entendi assim, que você procura aquelas pessoas que pensam com você. Às vezes você nem conhece, tal, mas a pessoa pensa do jeito que você vai, tem afinidade, acha que aquilo está certo e vai atrás daquela pessoa. E aí, assim, uma sociedade aí meio atrapalhada, né? Doente, como você fala, e as pessoas vão atrás da doença que mais lhe comprasse, né? Assim, que mais vai... A IA respondendo ela. Que ótimo, vê se eu estou certa. Não, pois é, mas eu acho que isso funciona. Eu tenho a sintonia com encarnados, atraio, as que eu não gosto, eu afasto. Então, beleza, eu faço o grupinho que pensa comigo, né? Do mesmo jeito que eu. Isso a gente faz direto, gente. A pessoa que não pensa com a gente vai dispensando ela pouco a pouco. E com o desencarnado, que eu não vou falar, né? Mas é claro que tem, né? Mas se ela fala que, né, esse apoio transcendente e elementos dignificadores, ela está pensando em coisa boa, né? Ela está pensando em aspiração bacana. Eu tenho aspirações elevadas, aí eu preciso do apoio da espiritualidade para conseguir os elementos dignificadores nessa realidade que eu estou mergulhada, que é essa sociedade, essa mente coletiva. Então, eu tenho a responsabilidade pelo que eu escolho dessa mente. Pode falar, Júnia. É o que eu ia falar. Ela não está falando de um ambiente em que eu escolho, ou que eu sou igual, ou eu pego os meus iguais, mas sim um ambiente que todos, ou seja, a nossa realidade, o mundo. É isso aqui, o que a gente está vivendo aqui na matéria. Aí eu elejo. Olha o que ela está falando, gente. Eu elejo, eu escolho, né? E, naturalmente, se for dignificadores, se eu tiver essa ajuda transcendente, eu vou eleger coisa boa, né? Ô, Vânia. Oi. Acabou, Aline? Joia? Na hora que eu li isso, me veio que essa realidade em que todos estamos mergulhados seria Deus. Pois é, daqui a pouco, eu até olhei se era esse slide, mas ela vai falar isso claramente, que é Deus daqui a pouquinho. Acho que é no próximo. Que essa realidade em que, né, tipo assim, a psique necessita de um apoio transcendente, né, para proporcionar elementos dignificadores, né, por intermédio dessa realidade em que todos estamos mergulhados, que elege aquelas experiências, né, compatíveis com essas aspirações e possibilidades de execução. Eu pensei numa sabedoria maior regendo tudo. Sim,
E eu acho que pode ser mesmo, que eu até fiquei em dúvida disso, passei o slide aqui para olhar, porque no próximo ela vai deixar claro que é Deus. Então, pode ser sim, essa mente, o divino em que nós estamos mergulhados, né? E eu acho que é exatamente aqui que ela vai falar. Pode falar. Só o parágrafo anterior. Ela fala do elemento genificadores, Monteiro, depois. Se eu observar bem, necessidade de apoio transcendente para proporcionar elementos dignificadores, por intermédio, papapá, elegendo aqueles. Aqueles o quê? Elementos dignificadores. Isso. Então, nós somos mergulhados nesse mundo material, mas dentro daquilo que nos cerca. É isso que eu compreendi. E não a figura divina, proporcionando, né, aqueles elementos dignificadores que são mais compatíveis com as inspirações e que eu posso executar. É isso que eu compreendi, que está mais claro. Mas a realidade que nós somos mergulhados, quer dizer, você vai ter que se virar, dá um jeito. Aham. Entendeu? É isso que eu É compreendi. por isso que eu fiquei em dúvida se ela está falando de Deus ou dessa mente coletiva. Mas, nesse capítulo, no próximo, aqui, ó, ela vai falar de Deus. Quer ver? Vamos lá. Todos dependem de Deus. Por quê? Afinal, estamos mergulhados em Deus. Aí eu acho que a Aline está certa. Ela está falando de Deus De Deus. desde do parágrafo Do- anterior. Sendo necessário reconhecê-lo em nós, a fim de que o manifestemos por intermédio do comportamento emocional e das ações sociais, familiares e espirituais. Quando indagaram a Jung se ele acreditava em Deus, respondeu com humildade e sabedoria que não necessitava de crer, informando: eu sei, não preciso acreditar. Então, gente, vamos ver aí, Kardec, tá? Kardec em A Gênese, né? Seja que o pensamento de Deus atue diretamente ou por intermédio de um fluido para facilitar a nossa inteligência. Figuremo-lo sobre a forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Então, imagina, gente, que é chamado por Emmanuel plasma divino, né? Então, tem uma matéria, que é esse fluido divino, que não é matéria muito mais sutil do que a nossa matéria, e ela é inteligente, né? E ela preenche tudo, nós estamos mergulhadas nela, né? Completamente mergulhado. Toda a natureza e todos nós estamos dentro de Deus, não existe fora de Deus. Assim, nós podemos exprimir, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturado dele. Achamo-nos, então, constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Eu absorvo o fluido cósmico, ajo o meu pensamento nele e crio uma onda ou uma imagem mental. Eu uso esse fluido aí para criar. Então, gente, Deus não precisa ficar lá diante, vigiando as minhas ínfimas ações, os meus ínfimos pensamentos, menores pensamentos, porque eu estou mergulhada nele. Ele está o tempo inteiro em contato comigo, ele sabe de tudo sobre mim por causa disso. O fluido cósmico, exatamente. Então, olha bem, nós podemos exprimir, possuindo o pensamento, os atributos essenciais da divindade, estando o mesmo fluido em toda parte. A minha capacidade de trabalhar esse fluido depende da minha evolução espiritual.
Eu posso fabricar coisas bem materiais, bem sólidas, ou coisas maravilhosas, né? Então, toda a criação nossa usando esse mesmo fluido, no qual eu estou mergulhado. Ele está em contato ininterrupto com o nosso pensamento. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra de Cristo. João, versículo 4:13. Para estender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar o olhar do alto da imensidade. As nossas preces, para que ele as ouça, não precisam transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante, pois que, estando sempre ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Usa o próprio fluido cósmico para fazer a onda, gente. Então, Deus não está lá longe, nós estamos mergulhados nele, né? Então, aí olha o que Joana fala. Todos dependem de Deus. Nós não tem vida fora de Deus. A nossa vida é mantida por Ele. Não só a natureza, nós também. Então, estamos mergulhados em Deus, sendo necessário reconhecê-lo em nós, a fim de que o manifestemos em nosso comportamento. Ou seja, nós estamos fazendo um processo de autoconhecimento para religar, que nós desligamos, ao Deus em mim, a imago Dei, para que eu possa manifestá-lo no meu comportamento, nas minhas ações, né, sociais, familiares e espirituais. Então, o que eu faço de bom, não sou eu que faço de bom. O que eu faço de bom é porque eu manifesto o divino através de mim. Quando indagaram a Jung se ele acreditava em Deus, ele falou: eu sei, não preciso acreditar, né? E aí nós vamos para o começo desse livro famoso, Plotino, que eu acabei de citar ele, o nobre filósofo da doutrina neoplatônica, o primeiro a conceber a existência do inconsciente, o conhecimento do uno não vem por meio da ciência e do pensamento, mas através de uma presença imediata superior à ciência. É uma experiência. Então, por isso é que Jung fala, eu sei, eu vivi a experiência, então eu sei. Não preciso acreditar, eu sei. Passa para ele aí, por favor. Quanto mais a gente vai se encontrando essa espiritualidade, mais a gente vai entrando em contato com Deus, né? Isso. Mais, a Joana gente vai ter falar. mais consciência disso, vai fazer melhores escolhas, né? Isso. E a gente vai se fortalecendo também, né? A Joana fala que isso é um amanhecer, é feito gradativamente, né? Quando acontece subitamente, é que a pessoa já tinha conquista de outra vida. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa, gente?